Olá, meu nome é Daniela Rabelo e eu quero te fazer uma pergunta. Como é que está o excesso de atividade doméstica na sua casa? Em pleno isolamento social, nós mulheres assumimos mais funções aí. Aqui em casa, por exemplo, eu precisei realmente dispensar a moça que me ajudava, então assumi toda essa atividade de lavar, passar, cozinhar, além de ser professora do meu filho mais novo. Então eu e o pai dele, a gente precisou dividir as matérias e traçar aí uma grade horária para que ele não fique tão atrasado. Fora isso, eu tenho atividade profissional que eu exerço de forma remota, fora atividade física, porque a gente não pode deixar essa peteca cair. Eu ainda reservo aí um tempo para meditar e cuidar do lado emocional e psicológico, porque em pleno isolamento social, com esse medo que nos assombra do lado de fora, a gente precisa realmente manter esse corpo equilibrado, não é verdade? Mas isso me faz refletir sobre algumas questões que eu quero dividir agora com você. Por exemplo, nós mulheres já estamos aí preparadíssimas para o mercado de trabalho, né? Então, quando a gente chega lá, por exemplo, se eu acabar de assumir a função de presidente da Gol, eu teria ali vários funcionários à minha disposição, correto? Então, o que eu faria? Eu dividiria as funções para cada um, até para que eu pudesse pensar estrategicamente aquela organização. Essa é uma função de um presidente, de um dirigente. Ele precisa delegar bem funções para que ele tenha uma mente leve e tranquila para pensar estrategicamente. Assim deveria ser o nosso ambiente doméstico também. É a gente olhar para cada integrante da nossa família e delegar funções. Cada um tem uma função específica, inclusive a gente, obviamente, mas cada um tendo uma função específica, isso não vai nos sobrecarregar e não sobrecarrega eles também. Aqui em casa, quando precisei dispensar a Val, que a gente morre de saudade, eu tô morrendo de saudade da comida dela, eu precisei fazer isso. Então eu virei para cada um e falei: você vai fazer isso, você vai fazer isso, você vai fazer isso. Ah, não sei o que, vou te ajudar. Não, você não vai me ajudar. Você vai contribuir para o funcionamento dessa casa. Todo dia brota louça na pia, todo dia tem roupa suja para lavar, todo dia cai alguma coisa no chão que precisa ser limpado, não é verdade? São atividades que tá brotando o tempo todo no dia a dia e precisa de várias pessoas ali, de cada integrante dessa casa, que contribua de forma harmônica para que isso flua da melhor forma e que sobre tempo para a gente pensar estrategicamente. Uma boa líder pensa estrategicamente, pensa em coisas, inclusive, que queira trabalhar na carreira profissional ou trabalhar mais com o lado emocional, com o lado psicológico. Então, quando a gente faz essa divisão de tarefas domésticas, isso fica mais leve. Quando eu estava preparando esse vídeo, eu não pude deixar de lembrar do meu pai, da criação da minha infância, que foi uma criação totalmente machista, mas era a criação que eles podiam me dar naquela época e tá tudo bem, tá tudo ótimo. Teve uma contribuição enorme para quem eu sou hoje, obviamente. Meus pais, naquela época, as famílias quase não tinham condições de bancar uma pessoa ali exclusivamente trabalhando para cuidar dos filhos, né? Meu pai e minha mãe não tinham essa condição, então eles saíam para trabalhar sempre cedo. E eles, antes de sair para trabalhar, eles deixavam no quadro pregado na cozinha as atividades domésticas dos 3 filhos. Eu, a caçula, meu irmão 1 ano mais velho que eu e a minha irmã 6 anos mais velha que eu. Sempre que eles botavam as atividades domésticas, eles colocavam, né, um tantão de atividade para minha irmã, outro tantão de atividade para mim e o meu irmão apenas uma atividade: passar pano no chão após o almoço. A passar o pano na cozinha, tá? E eu com 5 anos de idade, com aquela vassoura varrendo aquela casa que parecia ser o triplo de tamanho, eu sempre chorava pro meu pai e falava: pai, pelo amor de Deus, eu não dou conta, dói minha coluna, isso, aquilo. Aí eu virava pro meu pai e falava assim: por que eu tenho que fazer isso tudo e meu irmão só passar pano no chão? E aí o meu pai respondia, seriamente: porque ele é homem. E homem não faz atividade doméstica. Eu lembrei disso quando eu estava pensando aqui nessas atividades que a gente está exercendo em pleno isolamento. E quando ele falava isso, eu chorava tanto que eu falava: gente, então é muito chato ser mulher. Isso, lógico que eu não tinha consciência, mas de uma forma ou de outra, eu comecei
a querer fazer atividades tipicamente masculina quando eu era criança, justamente porque eu achava muito chato ser mulher. Mulher tinha que lavar, passar, cozinhar, enquanto o homem só passava paninho no chão depois do almoço. A gente tá falando o quê? De 3, 4 décadas atrás, eu já tô com 42 anos, mas que perdura até hoje. Nós, mulheres, somos responsáveis por essa delegação de função dentro da nossa casa, do nosso ambiente doméstico. Uma coisa que eu sempre lembro nas palestras que eu vou aí pelo Brasil afora falando. Se a gente interferir numa atividade em que o nosso companheiro ou os nossos filhos estão desenvolvendo e falar que eles não fizeram direito, se a gente pegar e for fazer em cima, essa pessoa nunca mais vai voltar a fazer aquela atividade. Por exemplo, digamos que você coloque ele para lavar a louça lá. E aí eles estão lavando a louça e você está vendo que está ficando o resto de coisa. Não interfira e não pegue a bucha e vá lavar e falar que ele não sabe fazer. Porque se você fizer isso, ele nunca mais vai voltar para aquela pia. E ele sempre vai falar para você, eu não sei fazer mesmo, faça você que faz melhor. Para que a gente tenha uma mente leve, tranquila, reserve tempo para cuidar da gente, cuidar do nosso emocional, do nosso psicológico, que está super abalado, né, também nessa questão do isolamento. A gente tem que estar forte, não só para cuidar da gente, para a gente cuidar também dos nossos filhos, né, dos nossos companheiros. A gente precisa delegar. E quando a gente está lá no mercado de trabalho, como uma alta executiva lá da Gol, a gente não pode pegar e fazer no lugar do funcionário, né? Porque se você toda vez precisar sair da sua sala para reescrever um texto que o seu funcionário não conseguiu fazer direito, é melhor que você não tivesse o funcionário, não é verdade? Que você assumisse isso tudo para você. Porque se a gente assume isso tudo pra gente, a gente não precisa ter funcionário nenhum no mercado de trabalho. Imagina você, alta executiva lá da Gol, sem nenhum funcionário, só você trabalhando. Digitando, você mandando e-mail, você resolvendo todas as questões burocráticas, administrativas. Não dá. Porque quando você assume uma função de comando, uma função de líder, você precisa delegar. E delegar, cobrar relatórios, cobrar o resultado daquilo, mas ter a leveza de saber que aquelas pessoas escolhidas por você vão desenvolver a tarefa que você delegou. Em casa não pode ser diferente. Delegue mesmo as funções e fique mais leve para você poder fazer outras coisas e você ter até tempo de fazer nada, porque o ócio é muito bom também. Agora, quando a gente assume o mundo de atividade para dentro da gente, né, como uma responsabilidade exclusivamente nossa, a gente vai deixando com que os nossos familiares, eles fiquem, não, ela vai resolver. E a gente resolve mesmo. Nós, mulheres, aprendemos esse tempo todo a ser super mulheres. Eu não sei se vocês lembram, há 2 décadas atrás, se valorizava muito aquele papel da mulher super mulher. Não sei se vocês lembram, tipo a revista Marie Claire, a revista Nova. Essas revistas voltadas para o universo feminino sempre valorizavam aquela super mulher. Tinha até aqueles desenhos das mulheres que ficavam com um monte de coisa assim, né? Aquele malabarismo todo de criança aqui, lavar, passar, cozinhar, cuidar da atividade física, ser mulher para o seu marido. E aquilo era super valorizado. Então, ser super mulher era status. A gente está até hoje exercendo essa função de super mulher. Só que isso esgota, isso cansa, isso deixa a gente de língua de fora e não faz a gente mais estratégica para o mercado de trabalho e para pensar até politicamente. Daniela, você só fala de política. Claro, porque tudo que a gente faz, viu, dona de casa? Tudo, absolutamente tudo que a gente faz tem política no meio. Nós, mulheres, que temos essas dificuldades domésticas, essas coisas todas que a gente trabalha no nosso ambiente doméstico, tudo isso tem política no meio. Eu vou trazer um exemplo pessoal. Eu tenho um filho, esse meu filho mais novo, ele é diagnosticado autista. E tem várias questões, eu não sei quais as mães que têm filhos autistas, que estão me ouvindo agora. É um universo completamente novo quando você se depara com uma situação dessa. Quando meu filho nasceu, eu nem sabia,
né? Eu nem sabia que meu filho era autista. Ele tinha algumas questões motoras que a gente já tinha identificado e eu prontamente já coloquei ele para fazer fisioterapia para ajudar ali no engatinhar. A médica pediatra dele falou que ele tinha hiperlaxidão ligamentar na época e a gente logo foi fazendo as coisas para ajudá-lo a engatinhar melhor e depois andar. E quando ele entrou no período escolar, eu comecei a adentrar no universo que era muito novo para mim. Eu não tinha noção daquilo tudo. E aos poucos eu ia aprendendo com as outras mães que tinham crianças com a mesma condição da minha criança, ou ia aprendendo na internet, ia aprendendo as duras penas no universo aí com os médicos, com as professoras e tudo mais. Eu acho que a gente ainda não está preparado para atender essas crianças, a verdade é essa, nós não estamos preparados. Então eu precisei me reinventar completamente. Só que com essa visão de cientista política que eu tenho, de palestrante, de mãe, eu comecei a perceber que há um universo imenso de mães que sofrem com crianças com condições especiais, com crianças com deficiências, que esse é o termo que a gente usa. Imagina, essas mães, elas se unem em associações, vários tipos de associações que já existem aí na internet, associações já consolidadas, e elas batalham para que os direitos sejam assistidos a essas crianças. O que essas mães estão fazendo? Política? O que falta para essas crianças? Uma política pública eficaz que atenda aos anseios delas. Por isso que eu sempre estou aqui falando de política, porque a política ela está no nosso dia a dia, ela está conosco, ela está dentro da nossa casa. Tudo que a gente faz, o arroz que a gente compra, a forma da gente estar isolada dentro de casa, tudo, absolutamente tudo, tem política no meio. E quando eu incentivo a participação de mulheres na política, que eu já estou nesse trabalho há mais de 6 anos aí, impactando mais de 10 mil mulheres, cidades como Cuiabá, Vitória, Sorocaba, Campinas, Macapá, Manaus, por aí vai. Eu já rodei esse Brasil todo, incentivando não só a participação das mulheres na política, mas muito falando que essa mulher líder que nós somos, precisamos exercer a nossa liderança dentro de casa, dentro do nosso ambiente doméstico. Este momento de isolamento é o momento mais propício para a gente olhar para dentro desse ambiente doméstico e exercer a nossa liderança. Porque como a gente está com esse excesso de função, e aí eu não estou falando só por mim, porque eu estou ouvindo várias mães, várias mulheres, várias amigas conversando comigo e falando que estão de língua de fora. Então a gente precisa olhar para dentro desse ambiente doméstico, sair dessa posição de medo, de responsabilidade excessiva, porque eu entendo você, mulher. Que bom que a gente está aí em casa, que a gente pode rever essas coisas todas, que a gente não tem aquela pessoa que nos ajuda. E olhar e falar assim, olha, cada um com a sua função, cada um com a sua contribuição, você com um papel, com uma visão mais estratégica. Por que não pegar essa dor sua? Por que não pegar uma situação que você vive, que você vê a sociedade passando? Como eu acabei de falar, eu como mãe, eu percebi que várias outras mães sofriam a mesma coisa que eu estava sofrendo. Eu tive várias questões em escola com meu filho, em relação à medicação e tudo mais, né? Ter os direitos assistidos a essas crianças. Olha o tanto de mãe que tem criança com deficiência em casa. Assim como a gente sabe que existem várias outras coisas que a política pública não alcança, que a política da sua cidade, a política do seu estado não alcança. E você, com a sua habilidade, com a sua função, você pode ir adiante. Você pode botar essa energia para uma política do bem, para uma política do amor. Por isso que eu incentivo muito a participação de mulheres na política. Eu vou contar um episódio que eu fui dar uma entrevista, eu lancei um livro agora recentemente, Faça Você Mesma, Manual Completo da Mulher na Política, muito para incentivar essa mulher a entrar com o pé direito na política, não é verdade? Aí eu fui participar de uma entrevista na rádio
JKFM, e a jornalista que estava me entrevistando, ela desenvolve um trabalho lindo, grandiosíssimo em Brasília, e ela me contando sobre aquilo que ela resgata pessoas em situações de rua, e ela leva essas pessoas para uma condição melhor e conversa. Geralmente ela trabalha com aquele grupo de pessoas que são dependentes químicos, então ela tem um pool de atividades ali para que essa pessoa queira sair das drogas e levar uma vida com mais leveza e tranquilidade. E aí eu virei para ela e perguntei: por que você não entra na política? Não, Daniela, eu não confio nos partidos. Eu não confio em partido nenhum, mas eu senti no olhinho dela que ela sentiu vontade. Eu falei: nossa, uma atividade dessa que você já exerce há tantos anos aqui em Brasília, você é um instrumento para essas pessoas todas que você resgata nas ruas, como você também é um instrumento de outras pessoas que querem entrar nesse processo de também ajudar a resgatar pessoas. Ou seja, você é uma peça fundamental desse jogo. Você entrando na política, você poderia ajudar ainda mais a construir um universo, uma política pública muito melhor aí nessa linha, com essa atuação e tudo mais. Mas a gente só vai ter essas coisas todas modificadas quando a gente olhar para isso. Se a gente não olha para isso, continua como está. Infelizmente ou felizmente, depende do ponto de vista que a gente olha, realmente a gente precisa estar filiado a um partido, a uma organização partidária, para que a gente exerça essa função política, para que a gente entre numa eleição e seja eleito para um cargo especificamente. Mas, acreditando ou não, e aí, olha só, temos 35 partidos aí no nosso Brasil, em que você tem vários tipos de ideologia. Então, talvez, conhecer mais a fundo cada partido, conhecer as condições, entender quais seriam as condições que esse partido poderia te dar para que você exercesse essa atividade, que você entrasse com o pé direito aí numa campanha e vencesse uma eleição. Agora, quando a gente fala não confio em partido nenhum, a gente entra naquela mesma questão que é falar: eu odeio falar e ouvir falar de política, como eu escuto em todo lugar. Para onde que nós vamos? Se tudo é política, se o nosso din-dinzinho está aplicado em tudo isso, o nosso trabalho, eu acabei de falar que eu exerço minha atividade de trabalho aqui de forma remota, esse trabalho que eu exerço, eu pago imposto e cada pão, cada leite, cada arroz que eu compro para dentro dessa casa, eu pago imposto. Então, gente, é o nosso dinheiro que está aplicado. E a gente precisava era amar a política todo santo dia, mas amar a política não com essa visão dicotômica, ou seja, essa visão de divisão de lados, lado de esquerda ou lado de direita, entendeu? O lado A, o lado B. Se você é centro, se você é direita, se você... Isso é que faz a gente se dividir cada vez mais. Assim como eu acho que se todas as vezes a gente olhar e falar: ah, ele é machista e ponto final, ah, ele é opressor e ponto final, e acabou. Não, pelo contrário. A gente precisa, nós mulheres, a gente que tem essa energia feminina maravilhosa, essa força de vontade, nós somos muito aguerridas, a gente precisa pegar isso pra gente e falar: vamos modificar o que está ruim. Então, voltando para o seu ambiente doméstico, se tá ruim esse excesso de atividade, vamos delegar. Vamos fazer do nosso ambiente doméstico aquele ambiente do nosso trabalho, onde a gente vai lá, a gente trabalha, a gente traz o nosso sustento. Lá a gente não tem divisão de funções, cada um tem uma função. Faça exatamente assim no seu ambiente doméstico. E aí, pensando em toda essa reflexão que eu te trouxe, você, com essa habilidade que você tem de cuidar do seu filho, você, com essa habilidade que você tem de olhar para as questões do seu bairro, você, com essa habilidade que você tem de vender, o quanto que você não podia ser contribuição para um todo, para o maior, para uma questão mais macro da sua cidade, do seu bairro e quem sabe do país. É por isso que eu incentivo tanto a participação de mulheres na política, mas eu incentivo a participação de mulheres na política dentro de uma visão responsável, dentro de uma visão do coletivo em que a gente possa ser contribuição para um todo harmônico.
E esse momento de isolamento é um momento que a gente não só precisa olhar para essa divisão de tarefas domésticas e refletir que papel que a gente faz adequadamente para a nossa sociedade, que papel que a gente exerce de só ficar recebendo as coisas calado ou só receber as coisas e ficar reclamando, realmente querer que a mudança aconteça. É disso que a gente precisa. A gente precisa de pessoas que queiram uma mudança. A gente precisa de pessoas que queiram exercer funções para que melhorem políticas públicas para as nossas pessoas com deficiência, políticas públicas para a nossa cidade, para o nosso bairro, para que a gente não veja tanto desvio de dinheiro, para que a gente veja pessoas do bem trabalhando conosco. Porque é assim que a gente precisava olhar também para os nossos políticos. Eles são como a gente. E se eles estão lá e exercem atividades que a gente não curte, a gente precisa também tentar refletir sobre o que é isso. Por que a gente colocou lá? Por que algumas pessoas ainda têm um pensamento enviesado de colocar pessoas lá? Quando a gente coloca mais consciência, as coisas vão acontecendo. É simples. Então, aproveitando esse momento de isolamento, aproveitando esse momento em que muitas mulheres estão aí preocupadas também com a situação da sua família, com a situação da sua cidade, quanto que você pode ser contribuição lá fora e o quanto que você pode fazer com que todo mundo dentro do seu ambiente doméstico seja contribuição para você. Porque uma boa líder é aquela que faz dentro e fora. Se a gente não delega dentro de casa, lá fora a gente também vai ter dificuldade de controle. E essa é uma questão a se pensar. Se eu quero ser uma boa líder, uma boa executiva lá da Gol, que eu usei a Gol aqui, eu preciso saber delegar. Porque se eu ficar no controle total da situação ali, não deixar o coleguinha brilhar ou qualquer coisa do tipo, isso vai te atrapalhar profissionalmente. Isso é fato. Se você ainda não se sente impelida a participar da política, por que não incentivar que outras mulheres entrem? Daniela, então por que tanto que você incentiva só a mulher? Não, não é só a mulher. Eu tenho graças a Deus, muitos homens participam da minha palestra e gostam. No final, eles sempre falam assim, cara, muito legal essa sua visão da divisão de tarefas para que isso aconteça de uma forma harmônica. Mas, gente, o universo que a gente tem hoje, de um universo político totalmente masculinizado, isso dificulta o processo de tomada de decisão equilibrado. Eu acabei de trazer um exemplo de mães que sofrem todo tipo de coisa com as suas crianças com deficiência. Eu vou trazer um dado para vocês. Tem muito pai que abandona a mãe quando sabe que o filho tem alguma questão. Lá na Câmara dos Deputados, por exemplo, a gente realizou uma audiência pública de mães e crianças com Zika. Boa parte das mães que estavam lá, elas já não tinham seu companheiro do lado, porque eles abandonaram. Muitos pais não conseguem, não seguram a onda não seguram a onda mesmo de peitar aquilo com a mãe. E aí precisa dessa mãe exercer essa atividade integral de mãe e pai ao mesmo tempo para aquela criança. É assim esse universo. É nesse momento que a gente precisa pensar estrategicamente o que a gente pode ser contribuição aí. O quanto que a gente tem tantas habilidades adquiridas e o quanto que a gente pode devolver isso para o universo, devolver isso para uma atividade política de amor. Então, vamos aproveitar agora esse momento da quarentena e pensar um pouco sobre isso. Eu quero te perguntar, como é que tá aí na sua casa? Me conta o tanto de atividade que você faz e se você já faz divisão, delega as atividades dentro da sua casa. Se cada serzinho da sua casa tem uma função, me conta. Um forte abraço para todos vocês e sigamos em paz.